Otávio Neto. 10h15 agora. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, somente a patologia glaucoma atinge milhares de pessoas no país. A doença é responsável, segundo estimativas do órgão, por 10% dos casos de cegueira e atinge cerca de 3% da população brasileira acima dos 40 anos. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia afirma que o problema do glaucoma é o diagnóstico tardio. Como é uma doença de progressão lenta, as pessoas acabam procurando auxílio apenas em estágios já avançados. A recomendação é que seja feito o exame oftalmológico anualmente, principalmente a partir dos 40 anos. Entre os exames estão o de miopia, de fundo de olho, pressão intraocular e estruturas anteriores do olho. Não há nada que possa prevenir o glaucoma, apenas o controle para que a progressão seja desacelerada. Considerando que no próximo sábado, agora, dia 26 de maio, é o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma, à cegueira, este tema será destaque também, já está sendo destaque aqui em Campo Grande. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Arthur Rezende, ele que é oftalmologista, especialista em glaucoma, lá do Instituto da Visão. Doutor, mais uma vez a gente agradece a sua gentileza de atender o convite da CBN e vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes da CBN. A gente fica muito feliz de ver a CBN cumprindo um papel já destacado na comunicação e informar a população quanto a problemas graves de saúde, como a deficiência visual. O glaucoma é um desses problemas. Nós estamos numa semana de alerta, de combate. O Instituto da Visão vem desenvolvendo que durante essa semana algumas ações. Quais são essas ações, doutor? Essa semana, né? O dia 26 é o dia marcado como dia de combate à cegueira. No entanto, a gente começou desde hoje as atividades que visam alertar a população quanto aos perigos do glaucoma e também ajudá-la a diagnosticar o glaucoma precocemente ou até realizar o primeiro diagnóstico, né? Nós instalamos no Shopping Campo Grande um stand onde os pacientes poderão avaliar o seu risco de desenvolver glaucoma baseado em calculadores de risco e também iremos fazer aferições da pressão intraocular e avaliações do fundo do olho. Isso tudo de graça? Tudo gratuito. Lá no Shopping Campo Grande tem um stand onde quem tem mais de 40 anos principalmente pode ir lá fazer uma... Qual o nome que se dá ao exame? Ao exame, a gente tem a tonometria, né? Que é o exame da pressão do fundo da pressão do olho, onde a gente vai aferir a pressão intraocular, e a gente tem a fundoscopia, que é a avaliação da retina, a avaliação do nervo óptico. A gente está localizado no segundo piso e bem em frente ao shopping. Então, um lugar bem comum ali, perto da praça de eventos do Shopping Campo Grande. Quanto maior pressão, maior o risco, doutor? Com certeza, Lucas. A pressão intraocular é o maior fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma. Mas essa pressão não existe número normal para cada pessoa. Essa pressão tem que ser individualizada. Às vezes a pressão do Otávio é 17, a sua é 14. Não quer dizer que você tem mais risco. A gente considera que esse risco é aumentado quando as pressões intraoculares ultrapassam 21 milímetros de mercúrio, né? As pessoas que têm pressões intraoculares maiores que 21 milímetros de mercúrio têm mais chance de desenvolver glaucoma. Isso já dá para ser constatado lá? Isso a gente consegue constatar lá. No entanto, a pressão isolada não dá o diagnóstico do glaucoma. O glaucoma ele é uma doença que ele causa uma atrofia do nervo óptico. Se você pensar que o nosso olho funciona como uma câmera que envia mensagens para o cérebro. Então, quem faz essa conexão do seu olho com o cérebro é o nervo óptico. E o glaucoma causa justamente essa atrofia. Imagine que cada vez que seu olho é agredido pelo glaucoma, essa conexão vai ficando mais fraca, até o momento que ela se perde totalmente. É engraçado esses dados que são levantados tanto pelo Conselho Brasileiro e pela Organização Mundial de Saúde, mas a tristeza nossa saber que a gente não tem um estudo populacional de boa qualidade, que a gente não sabe de fato quantas pessoas com glaucoma existem no Brasil. Não tem ideia. A gente tem algumas estimativas baseadas em estudos, estudos realizados no exterior. A gente tem um estudo do sul do Brasil, que foi feito no estado do Paraná. Só que o glaucoma, ele é uma doença multifatorial e a etnia tem um papel muito importante nisso, principalmente os afrodescendentes. São mais acometidos. Eles têm 15 vezes mais chances de ser acometidos. E não só isso, diferentes etnias africanas têm mais ou menos risco de ter glaucoma. E a gente não. Então, para começar a entender
a nossa prevalência, a nossa incidência de glaucoma, a gente tem que começar a entender as nossas raízes, a gente tem que começar a entender de onde vieram os africanos que vieram no Brasil após o descobrimento, de quais regiões eles eram, e fazer políticas públicas de qualidade para a gente conseguir mensurar o tamanho dessa doença e o impacto que tem. Mas a gente sabe que nós temos 6 milhões de cegos, de deficientes no Brasil. No Brasil. 6 milhões de deficientes visuais, sendo que 1 milhão é completamente cego. Quando descobre, doutor, qual é o melhor tratamento a ser feito? Bom, tradicionalmente esses tratamentos eram realizados com colírios, né? As pessoas utilizavam colírio 1 ou 2 gotas ao dia e normalmente é bem controlado. Principalmente em estágios iniciais, esse tratamento, o sucesso terapêutico é mais facilmente alcançado. Só que quando o grande problema do glaucoma é que você tem que usar essa medicação todos os dias, você não pode esquecer dose. Uma dose que você deixa de usar, você está correndo risco, a doença está acometendo o seu nervo óptico. E a aderência ao tratamento é muito difícil. Algumas pessoas, a maioria das pessoas não consegue tomar um antibiótico 3 vezes ao dia por 10 dias. Agora você imagina você todos os dias da sua vida ter que parar tudo que você está fazendo para usar o colírio. Isso então, isso fez com que a sociedade científica, os especialistas em glaucoma, os oftalmologistas desenvolvessem novas técnicas mais modernas para o tratamento além do colírio. Hoje a gente está usando muito também, além do tratamento com gotas, a gente está usando muita terapia laser e as novas cirurgias, que são cirurgias minimamente invasivas. Cirurgia de córnea cura o glaucoma? Não. Cirurgia de córnea, ela tem ela atua num local totalmente diferente do olho, né? Ela não tem nenhuma relação. Entanto, até muitas vezes contraindicado a gente fazer alguns procedimentos médicos quando a gente tem um paciente com glaucoma. Então, para você realizar uma cirurgia de córnea, para você fazer qualquer procedimento intraocular, uma das primeiras coisas que o seu oftalmologista tem que levar em consideração é se aquele paciente tem ou não glaucoma, porque a abordagem é completamente diferente no caso dele ter glaucoma ou no caso do risco elevado dele desenvolver glaucoma. A precaução tem que ser tomada, a precaução tem que ser muito maior. Lá nos Estados Unidos, a gente estava debatendo aqui, conversando sobre isso, já estão usando a maconha, né, para curar ou para controlar o glaucoma? Como é que tá funcionando isso por lá, doutor? No Brasil é um pouco mais complicado porque a maconha é legal, né? Então lá já é liberado, já tem um trâmite legal, né? Com certeza. E existe um tabu até dos pacientes, não é uma questão que é muito levantada no Brasil, porque existe um grande tabu dos pacientes virem e abrirem que são usuários de cannabis. Mas é o princípio ativo ou é a droga em si? Seria o princípio ativo, né? Então, hoje em dia existem algumas empresas que estão pesquisando alguma maneira de usar esse princípio ativo. Ela não cura o glaucoma. O que a cannabis faz, ela tem uma redução pressórica. Então, ela pode atuar como se fosse um colírio, uma medicação que vai reduzir a pressão intraocular. Qual que é o ponto nisso, né? Os efeitos colaterais da maconha, eles são amplamente conhecidos, eles deixam os olhos bastante irritados, né? Eles podem dar sintomas neurológicos, eles podem gerar alucinação, algumas pessoas falam independência, e também existe o grande problema que é o efeito muito fugaz. Então, a redução pressórica causada pelo cannabis dura mais ou menos 3 a 4 horas. Então, a pessoa teria que fazer o uso frequente dela para que ela tenha um efeito realmente protetor contra o glaucoma, mas ela não cura, ela simplesmente atuaria como outra medicação qualquer que reduz a pressão intraocular. Doutor, a semana é importante, porque a gente vai falar de Novembro Azul, Maio Amarelo, tem uma série de cores. E aqui em Campo Grande está sendo preparado também uma ação que vai acontecer no Obelisco. O que vai? Isso. Essa ação ela é completamente desconexa da nossa ação do Instituto da Visão, que está fazendo uma semana de prevenção ao glaucoma shopping em Campo Grande. Essa ação é uma ação nacional da Sociedade Brasileira de Glaucoma, representando todos os oftalmologistas do estado, e nós estamos iluminando o Obelisco em Campo Grande com a cor verde. O verde é a cor de combate à cegueira, né? E essa iluminação vai ficar presente durante alguns dias, e outros pontos turísticos no Brasil também serão iluminados, como os Arcos da Lapa, o Cristo Redentor, e em diversas outras cidades também pontos de destaque vão ser iluminados, para lembrar quem estiver passando por ali de visitar o seu oftalmologista, de combater a cegueira, porque é muito difícil, é uma das deficiências mais complicadas que você pode lidar, é a cegueira. Os pacientes ficam muito fragilizados. E a grande maioria das cegueiras hoje
elas são evitáveis. Elas acontecem por mau acesso, pouco acesso à saúde ou más práticas de médicos ou de pessoas que não são médicas, mas se passam por médicos e ludibriam a população menos favorecida. Bom, nós estamos numa semana de combate ao glaucoma. A gente está conversando com o coordenador desta semana, o Dr. Arthur Rezende, do Instituto da Visão. Se você estiver passando lá pelo shopping, é um estande? O que é, doutor? Que está é um estande, né? É um estande. Passa lá, faça um exame, converse, busque se informar, porque afinal de contas é melhor prevenir do que remediar, principalmente em se tratando de glaucoma, né? Com certeza, Otávio. Lembrando que é uma doença incurável e que de seguir é irreversível, né? E não só o glaucoma, né? Como qualquer várias patologias oculares podem ser detectadas nesse screening. E nós iremos enviar para os pacientes os resultados e eles podem procurar o médico oftalmologista no qual eles realizam o tratamento para dar seguimento. Lucas Mamed, para a gente poder ficar sabendo mais sobre isso, só o doutor Arthur se tornando colunista da CBN já, para a gente poder ter mais atualização. O convite no ar, ao vivo, né? É um tema muito importante, a gente tem certeza que isso contribui sobremaneira para a orientação da população. Doutor, a gente parabeniza o Instituto da Visão, o senhor, pelas informações. Nós estamos aqui sempre abertos a poder também contribuir, alertando, orientando e chamando a atenção para esse problema. Muito obrigado, Otávio. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos os ouvintes da CBN pela atenção e pode sempre contar conosco para essa batalha. Falamos aqui com o Dr. Arthur Rezende, do Instituto da Visão, e a gente convida você a participar, né? A conhecer, a se orientar lá no Shopping Campo Grande, no estande do Instituto da Visão, nessa semana de combate ao glaucoma.